Olá turma, professor Heber Monteiro aqui. Vamos aqui resolver mais uma questão, da prova do concurso dos bombeiros aqui no estado do Ceará. Provazinha que aconteceu aqui no Ceará para o cargo de soldado dos bombeiros. Vejamos o seguinte, isso foi agora, tá? Em 2025. Olha só, no plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual, usando o metro como unidade de comprimento, os gráficos das funções do primeiro grau y igual a 3 meios x mais 3 e y igual a menos 3 meios x mais 3, cortam os eixos coordenados em 3 pontos. Isso aqui é importante, tá, turma? Cortam os eixos coordenados em 3 pontos. A medida em metros quadrados da área do triângulo cujo vértice são esses pontos é igual a... Olha, aqui nós temos que ter um conhecimento de plano cartesiano, tá? De plano cartesiano. Olha só, veja o seguinte, presta atenção. Ele diz que essas duas funções do primeiro grau cortam eixos coordenados, ou seja, o eixo x e o eixo y, eles três serão cortados em 3 pontos. Pode ser 2 pontos no x, pode ser 2 pontos no y, pode ser 1 ponto no x, 2 no y, ou vice-versa. Vejamos o seguinte, olha aqui o plano. Vou só aqui colocar aqui o esboço. Eu tenho aqui o plano cartesiano, certo? Eu tenho aqui o planozinho cartesiano. Nós sabemos que a horizontal é x e a vertical é y, Aqui é a origem. Então aqui é o eixo de simetria, Preste atenção numa coisa, pessoal. Se eu tenho aqui o ponto A e 0, a gente observa que no plano cartesiano sempre a regra é o quê? X e y, Então, se o ponto é A e 0, ou seja, se o y for 0, o ponto será cortado no eixo x, Ou seja, o eixo x será tocado quando o y for 0. Nesse caso, se o x for 0, aqui seria o quê? Seria o ponto 0 e B. 0 e B. Nesse caso, quando o x é 0, o eixo y, que é o eixo das ordenadas, será tocado no ponto B. Nesse caso, o x será 0 e o y será o B. Certo? Então, quando o y for 0, o ponto será tocado no eixo x. Quando o x for 0, o ponto será tocado no eixo y. Tá certo? Seguindo esse raciocínio, vamos ver aqui para a questão. Vamos aqui para a questão. Vou apagar aqui, tá? Para a gente ir aqui para a questão. Olha só. Ele dá aqui a primeira função. Y igual a 3,5x mais 3. E ele dá aqui a segunda função. Y igual a menos 3,5x mais 3. Na primeira, pessoal, na primeira função, vamos ver o seguinte. Para y igual a 0, qual será o x? Então, para y igual a 0, qual será o x? Ficaria assim, a minha funçãozinha. 3,5 de x mais 3, isso aqui igual a 0, não é isso? Então fica 3,5 de x igual a menos 3, Menos 3. Trabalhando aqui, iremos concluir o seguinte, que o x será quanto? O x será menos 2. Então, para y igual a 0, o x será menos 2. Então eu tenho um ponto aqui, o quê? Eu tenho o ponto menos 2 e 0. Certo? Caso aqui, para o x sendo 0, para o x igual a 0, você observa que tudo isso aqui é 0, Então, quanto é que vai ser meu y? Meu y vai ser quanto? Vai ser 3, Vai ser 3 meu y. Então, o segundo ponto será o quê? 0 e 3. Se nós observarmos aqui na segunda equação, se o x for 0,
o y será 3. Mas eu já tenho um ponto aqui, ó. Eu já tenho um ponto 0,3. Mas se o y for 0, quanto será o x? 0 menos 3 meio de x mais 3. O 3 meio vai para depois da igualdade com o sinal trocado, não é isso? Fica o quê? 3 meio de x igual a 3. Trabalhando isso aqui, quanto será meu x, pessoal? Meu x será 2, né? Meu x será 2. Então eu vou ter o ponto o quê? Eu vou ter o ponto aqui 2 e 0. Pronto? Então eu tenho os 3 pontos, né? Eu tenho o ponto menos 2 e 0, tenho o ponto 0 e 3 e tenho o ponto 2 e 0. Bora marcar esse ponto aqui no nosso plano cartesiano. Olha só, eu tenho aqui o cartesianozinho, o plano cartesiano. Está aqui. Aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Bora marcar o ponto menos 2 e 0. Digamos que o menos 2 esteja aqui. Pronto, está aqui o menos 2 e 0. Se o y é 0, só toca o eixo dos x, na explicação no começo da aula. Tá certo? Então, aqui é o ponto menos 2 e 0. O ponto 0 e 3, se o x é 0, então o y é 3. Esse ponto aqui é o que, turminha? Esse ponto aqui é o que? 0 e 3. Certo? E o segundo ponto, o x é 2 e o y é 0. Ou seja, então aqui toca o ponto, aqui é o ponto 2 e 0. Olha só, ele quer o quê? Está aqui os 3 pontos. A medida em metros quadrados da área do triângulo cujos vértices são esses pontos. Olha só que coisa bacana. Cujos vértices são esse ponto. Eu tenho aqui esse triângulozinho aqui, ó. Eu tenho aqui esse triângulozinho aqui. Né? Aqui é minha origem 0. Então, qual é a área de um triângulo qualquer? A fórmula zona geral, que é muito simples. A área é o quê? Base vezes altura por 2. Quem é minha base? A gente observa, pessoal, que aqui eu estou no eixo de simetria, né? Do menos 2 até o 0, eu andei 2 casas. Do 0 até o 2, eu andei mais 2 casas. Então, quer dizer que a minha base, toda a minha base aqui vale quanto? Vale 4. Né? Então, minha base vale 4. Vale 4. Do 0 até o 3, aqui é o ponto 3, né? Ponto 3 do y. Então, de 0 até o 3 é a minha altura, a altura desse triângulo, que vale quanto? Vale 3 dividido por 2. Por fim, a área 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Qual é o item, turminha? Item D de dado. Item D de dado. Certo? Isso aqui é uma maneira de resolver, maneira bem simples, bem básica, trabalhando a fórmula geralzona da área de qualquer triângulo do planeta Terra. Base vezes altura por 2. Essa é a fórmula geral. Tá certo? Mas nós podemos também, pessoal, trabalhar essa questão pelo quesito geometria analítica. Né? Entrando lá na questão dos determinantes, né? O aluno tem que ter conhecimento de determinante e sabendo também que, através do determinante, a área de um triângulo é 1/2 do módulo desse determinante. Vamos fazer? Olha só, veja o seguinte, eu vou deixar os pontos marcados, já encontramos os pontos, né? Eu vou só apagar essa parte aqui do gráfico, né? Do gráfico, que eu não vou mais precisar, tá? E aqui a resposta. Já sabem que a resposta é 6. Eu vou só mostrar para vocês um outro método de resolver através de determinantes, utilizando a regra de Sarri, né? Olha só, vejamos. Quais são os pontos que eu tenho? Vamos calcular aqui o determinante. Eu tenho ponto menos 2 e 0, tenho ponto 0 e 3 e tenho ponto 2 e 0. A minha terceira coluna eu vou completar com 1, tá? Completo com 1. E agora eu vou aplicar o meu método. Gente, eu poderia pegar essas duas primeiras colunas, colocar aqui na frente e fazer o cruzamento. Mas, como em concurso, o tempo é o vilão da gente, né? É o que mais nos atrapalha. Vamos fazer de maneira bem simples. Eu vou pegar o último termo, vou subir. Vou pegar o primeiro termo e vou descer. Isso na primeira coluna. Na última coluna, eu vou pegar o último. E vou subir, vou pegar o primeiro e vou subir, vou descer.
Aí aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente aqui, ó, as minhas ligações, né? Da minha o quê? Da minha diagonal principal. Da minha diagonal principal. 2 vezes 0 vezes 1, 0. Menos 2 vezes 3 vezes 1, menos 6. 0 vezes 0 vezes 1, 0. Então a diagonal principal é o quê? Menos 6. Não é isso? A minha diagonal principal é menos 6. No segundo cruzamento, que é a minha diagonal secundária, aqui vai dar 0, como vocês veem, 1 vezes 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 vezes 1, aqui vai dar 6. E menos 2 vezes 0 já zerou, então aqui é 6. Eu sei que o determinante, turminha, é o que? Diagonal principal, que é essa da minha direita, menos diagonal secundária, que é o quê? Que é da minha esquerda. Então fica menos 6, menos 6. Então o determinante é o quê? Menos 12. Menos 12. Aí onde entra a geometria analítica agora, que na geometria analítica diz o seguinte, que a área de um triângulo é um meio do modo do seu determinante. Por que modo, professor? Porque ele pode ser negativo. E nós sabemos que modo de número negativo é o quê? Positivo, né? Então vejamos, nesse caso, a área desse triângulozinho que nós colocamos aqui no gráfico, né, que vocês viram, vai ser o quê? Um meio do modo de menos 12. Só que o modo de menos 12 é 12, então fica um meio de 12. E 12 por 2, resposta 6. Então vocês veem que nós temos aqui duas maneiras de resolver uma questão, né, do concurso dos bombeiros, trabalhando a área de um triângulo que é base vezes altura por 2, né, lá na geometria planazinha, na área de polígonos, tranquilo, sem problemas, também tendo conhecimento do plano cartesiano, mas também trabalhando de uma outra maneira, trabalhando o quê? Determinantes, né, trabalhando determinantes, conhecendo a regra de Sarri, encontrar a diagonal principal menos secundária, enquanto determinante, e saber dessa formulazinha aqui, né, ó, que a área de um triângulo nada mais é que o meio do seu determinante. Tranquilo? Valeu, turma!